O vídeo de hoje é de uma entrevista com uma mãe de 3 filhos em diferentes idades escolares que conseguiu realizar as atividades escolares em casa no ano de 2020. Apesar da pandemia, ela perseverou, ela persistiu e ela conseguiu vencer essa dificuldade. Fica com a gente e depois da vinheta você terá acesso à primeira parte dessa entrevista. Fica com a gente! Olá, vamos lá então para a nossa tão esperada entrevista. Então, vou deixar ela se apresentar, falar um pouquinho dela e depois a gente começa a entrevista. Vamos lá. Olá, boa tarde. Me chamo Rosileia. Sou mãe de 5. 2 são casados, tenho 3 pequenos na escola municipal. O ano passado, com essa pandemia, um estava no 4º ano, o outro no 2º e o pequenininho no 1º ano. Todos no período da manhã, trabalhava fora. E assim, não vou mentir, foi um pouco complicado. Mas a partir do momento que a gente procurou se organizar, adequar os horários, né? Começou a facilitar bastante. Os meninos estavam dormindo nos seus horários normal, não mudou nada por causa da pandemia, negócio de dormir mais tarde, para acordar mais tarde, não. Eles também dormiam cedo para acordar cedo, para poder assimilar, porque até mesmo a gente não sabia quando ia voltar às aulas, né? Tava meio que incerto. Então, eles manteram a rotina deles. Então, eles acordavam cedo, como se fosse para a escola, tudo normal, 6:30 da manhã, escovavam os dentes, trocavam de roupa e ficavam em casa. Como eu estava trabalhando, né, não tinha como fazer a lição com eles no período da escola. Então, eu sempre procurava fazer no momento que eu voltava, que eu estava em casa. E sempre tinha que ser um de cada vez. Mas quando eu comecei a me organizar melhor, a escola me ajudou bastante, né, com dúvidas, adaptações. Tive todo o respaldo da escola, da diretora, da coordenadora, da professora. Foi muito importante também para eu poder estar me organizando. E aí eu comecei, tipo, foi muito engraçado, porque eles mesmos começaram a se ajudar, né? E assim, eu tenho um deficiente, assim, não posso dizer que ele é deficiente auditivo, porque hoje ele é implantado, mas ele tem suas limitações, né? Muitas palavras, ele não consegue fazer interpretação de texto. Essa foi o meu maior desafio, o ano passado, foi a interpretação de texto. E assim, o meu que estava no 2º ano e o que estava no 1º, que sabe ler muito bem, eles me ajudavam com Elias através das adaptações que a escola mandava para mim, né? Então, aí, em vez de eu ficar fazendo individualmente, o Felipe com o Daniel, que era o 2º e o 1º ano, a gente sentava junto, até mesmo porque as lições eram meio parecidas, e Cadu Elias, eles me ajudavam. O que eu não conseguia explicar, eles explicavam por irmão, porque até mesmo Libras é um pouco complicado, né? E assim, gente, consegui. Com muita luta, trabalhando fora, casa, médico, tudo. Chegamos ao fim do ano e conseguimos. É que é uma demanda muito grande, né? A gente sabe que é uma rotina, a rotina de casa já é pesada. A gente tem um monte de afazeres, criança, enfim. Ainda tem a questão de trabalhar fora. E aí, em 2020, a gente acumulou mais essa função que é de estudar em casa, né? Como se a escola estivesse dentro da sala, da cozinha da nossa casa. Sim. Então, Rose, quanto tempo demorava mais ou menos esse momento de estudo? Porque pelo que você está falando, eu entendo que, se eu estiver errada, você me corrige, mas pelo que você está falando, eu entendo que todos faziam o horário de estudo ao mesmo tempo, ali na mesa, todo mundo junto, é isso mesmo, né? Quanto tempo durava isso? No começo, não. No começo era cada um no seu período. E assim, estava indo até muito tarde, né? E aí, quando eu vi que a escola começou a me ajudar, que eu tive essa colaboração da diretora, coordenadora, professora, enfim, da escola comigo, e eu vi que as crianças também, os pequenininhos, estavam interessados em ajudar o irmão mais velho,
Aí a gente começou, assim, a se ajuntar um pouco mais, mas, assim, eu fazia mais com o Elias, eu fazia sozinho, porque o Elias requer um tempo maior, né? Que tem que Sim, explicar, tem que reexplicar. E o Felipe com o Daniel, não. O Felipe com o Daniel, coitado do Daniel, gente, o Daniel fazia até meio que sozinho. Não, mãe, tem lição? Aí deixava o celular em casa, quando eu chegava eu corrigia, o que ele tinha dúvida, a gente sentava e conversava, né? sim. Então, assim, eles me ajudaram muito, muito, É muito. legal isso, porque daí, assim, além de um ajudar o outro, você ficava mais livre para dar atenção para quem precisava mais. Mas é interessante que você fala, e eu vou me recordando do último vídeo que a gente postou aqui no canal, que são as 5 dicas. Que é uma questão de organização, né? Você Sim, primeiro falou da rotina, manteve a rotina, então eles já tinham essa rotina, né? Esses horários, tudo certinho, eles mantiveram. E aí, em segundo lugar, você fala um pouco dessa questão de parar e fazer atividade. Então, por mais difícil que seja, por mais adaptações que vocês tenham, né, tiveram que fazer, mesmo que a escola ajudando, vocês tiveram que se reorganizar para sim, fazer a lição, né? Então, sim, assim, é interessante que é esse momento que eu acho que falta para as famílias, sabe? Eu percebo isso porque, como professora, como coordenadora até o ano passado, era isso que eu ouvia muito dos pais. Aí eu não tenho tempo, eu não consigo ajudar meu filho. E aí, como você falou, o Daniel fazia sozinho, mas ele tinha o aparelho ali, o celular, a lição era mandada na plataforma de sim, ensino, e ele próprio teve essa autonomia. E foi. eles têm essa autonomia, né, Rose? Eles fazem É, coisas na internet, no celular, no computador, que nós, na nossa geração, a gente nunca imaginou que isso fosse possível e a gente nem exato, sabe fazer direito, vamos falar a verdade. E eles verdade. tiram isso de letra. É muito legal de ver que é esse momento que eu acho que os pais precisam entender que precisa, sabe? Vamos sentar? Ó, todo dia tá o horário, a gente senta para fazer. Tem pais que resolvem fazer junto, do começo ao fim, mas tem pais que é como você, com a correria, com a demanda do dia a dia, a criança já vai adiantando, quando o pai ou a mãe chega, já dá aquela revisão, vamos ver se fez, se não fez, e aí envia para a plataforma, envia para a escola, enfim. Sim, Esse mas momento é muito importante, né? sim. Mas assim, Micheline, me perdoe, com o Elias, eu tinha que tirar o tempo mesmo. Eu chegava do serviço, às vezes eu nem conseguia tomar banho, não conseguia nem Uhum. comer. Porque assim, se eu fosse fazer alguma coisa antes de eu sentar com ele ia ficar mais cansado, né, Sim, mais estressado, ia se desinteressar, não ia ficar motivado em fazer as atividades, né? Então, assim, eu chegava do trabalho, né, e já ia sentando com ele, filho, ó, vamos, ó, cadê a lição que você... Ele ia buscar as atividades adaptadas, ele mesmo que ia buscar na escola, e às vezes quando eu não perguntava, ele já vinha mostrando para mim, tipo, mãe, ó, vamos lá fazer, né? Então a gente sentava e aí era coisa assim, Micheline, era maçante um pouco, mas é tudo de perseverança e até mesmo porque o interesse é nosso. É sim, nosso, é o nosso dever de como pai, como mãe, a gente está ajudando, porque a escola sozinha em si, nesse momento, não consegue nada. é Então, assim, é verdade. muito importante a família. Um irmão mais velho, uma avó, um tio, uma tia, o padrasto, a madrasta, independente de quem for, né? Tem que ter esse compromisso e tem que ter essa ciência, porque é um momento muito delicado em que, assim, o aprendizado não tem aquela riqueza que é de quando está na escola, até mesmo porque a gente, como pais, a gente está reaprendendo com eles. Então, eu tinha que sentar com Elias e era coisa de 4, 5 horas para poder fazer as atividades, né? E Sim, quando era assim, sim. alguma coisa que ele sabia, tipo artes, educação física, inglês, ele ia sozinho. Mas o que pesava era a interpretação de texto, que era a língua Sim. portuguesa e o interdisciplinar, É. né? Que daí E é era uma, mais tempo. uma característica específica, né? Porque ele tem ali a surdez, né, severa, mesmo que ele tenha um implante, como você falou, tem muitas coisas que vai precisar da família realmente adaptar.
E sabe, Rose, na hora que eu pensei eu precisei de uma mãe para falar isso, porque quando a gente falando, parece que a gente está puxando a sardinha só para o nosso lado, né? Sim. Mas eu queria que alguém, como você, que tem essa demanda tão diversa e tão complicada, né? Não vou nem mentir, é complicado mesmo. Sim. Trabalhar fora, trabalhar dentro de casa, ainda cuidar dos 3 meninos, de todas as coisas e ainda ter que fazer atividades escolares. Então, eu queria que alguém como você mostrasse esse lado. É complicado, não é fácil mesmo, e isso eu falei no primeiro vídeo dessa série, quem não assistiu, assiste lá. Eu assisti. A gente bateu um papo bem interessante sobre isso, porque eu como mãe, como professora, eu reconheço que não é uma situação agradável e nem fácil. Mas não é impossível, a gente consegue. E você tocou num assunto que é interessante. Qualquer pessoa pode ajudar, porque as crianças, elas não precisam de um mestre, um doutor em matemática, em língua portuguesa, história, geografia. Eles precisam de alguém que sente com eles e fale, vamos fazer a lição? Ou então, você já fez? Deixa eu ver o que você produziu. Como que foi a sua lição hoje? Né? Então, é esse momento, por mais curto ou por mais longo que seja, e vai depender de cada família, de cada criança, como que a gente vai esperar que a criança faça isso sozinha? Eles não vão ter essa maturidade, né? Então, por mais espertos que eles sejam, eles precisam de alguém mais responsável, consciente dessa necessidade, que chame eles e fale assim, então, agora nós vamos fazer a sua atividade de hoje. E é muito fácil a gente reclamar, colocar defeitos e achar difícil. É mesmo. Só que o mais difícil é a gente reverter esse assunto. E falar, não, a gente vai conseguir. Então, a família, ela é tão responsável quanto a escola. Muitas vezes a gente acaba deixando a escola mais responsável por isso, porque a gente fala, não, tem professores lá que estudaram, tem profissionais capacitados para isso. Mas nós, enquanto pais e mães que não somos professores, né, estou colocando aí que a maioria não é, a gente precisa entender que é a nossa responsabilidade de zelar pelo estudo, pela capacitação, pela formação dos nossos filhos. Nós somos os maiores mestres que eles têm, desde que nascem até o momento que um de nós morre, né? Essa é a nossa missão principal enquanto pai, enquanto mãe. Então, vale a pena a gente gastar um pouco de tempo falando disso. A responsabilidade da família, ela não morreu, pelo contrário, ela se intensificou mais ainda. Porque, como você falou, por mais que a escola se esforce, tem que ter a família para ajudar, não tem como, né? Ah, mas um consegue fazer sozinho, ele já tem autonomia, ele consegue, não tem dificuldade. Parabéns, que ótimo. Mas aquele que precisa da gente, e mesmo que não precise também, né, Rosa? A gente tem, assim, a criança, ela precisa de atenção. Ela precisa de alguém que mostre para ela que eu estou aqui do seu lado, tá difícil, mas né? eu vou fazer junto com você, e olha o interesse dele. Mãe, vem cá, vem ver, olha o que tem hoje, né? Então, às vezes, acho que você nem chegava, nem tomava uma água, vamos fazer a lição. Mas chegava na porta, já, olha, mãe, atividade de educação física hoje foi assim, faz comigo, vamos. Belezinha, fazer. muito legal. Já fizeram? Já, vamos fazer comigo, vamos fazer com você. Vamos. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rose, você acha que é importante esse momento diante do dia a dia deles, né? A gente teve um isolamento social aí por meses, né? Durou meses. E ainda está durando, mesmo que a gente tenha virado 2021, mas a gente ainda está com esse isolamento social. Sim. Faz bem para a mentalidade, para a parte psíquica mesmo, né? Faz bem para eles terem um tempo para fazer lição? Ou você acha que, não, a gente faz porque a gente é obrigado, mas não é muito legal? Seja sincera, pode falar o que você acha mesmo. Quer saber mais? Quer saber o que foi a resposta da Rose para essa pergunta e muitas outras dicas? Então, assista a parte 2 desse vídeo. Até a semana que vem. Tchau, tchau!